Rebeldia à palavra de Deus. Você já ouviu falar de uma pessoa que foi demitida por rebeldia? Ou alguém dizendo que seu filho ou sua filha é rebelde? Ou que já saiu da igreja porque não concorda com a autoridade dada ao líder da igreja? Resistência a tudo e a todos. Usa até de força, uma convicção tão forte de que está sempre certa e o melhor é sempre ser a oposição. Vontade contrária ou oposta. Essas são algumas das características de pessoas rebeldes. E isso tem tudo a ver com a vida espiritual que temos. Hoje o papo é bem sério. Vamos falar sobre rebeldia à palavra de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo e eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração, te dando luz e revelação da sua palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e antes de começar você já sabe o que eu vou pedir, não é? Deixa o seu like se gostar do vídeo. Compartilha. Se não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Vídeo todas as segundas e quintas-feiras. Vamos logo começar? Vídeo de hoje, rebeldia à palavra de Deus. O primeiro rebelde na Bíblia foi um anjo que Deus criou. Um anjo que vivia na sua presença e ele se rebelou contra Deus. Ele tentou usurpar a posição de Deus e então foi transformado em Satanás. Ele hoje é o príncipe das trevas e quer lançar o seu manto de rebelião em sua vida e quer que você se torne igual a ele. A rebelião atrai desgraça, caos, tragédia. A rebelião é um princípio de destruição e de alto sofrimento. Podemos ver isso em Salmos 107, do 10 ao 12. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Esse texto fala sobre a incapacidade de rebeldes de alcançar ou de enxergar uma saída para os seus problemas e das suas crises. O texto diz: assentaram-se nas trevas. A rebelião leva a gente para um lugar de escuridão, onde você não consegue enxergar nada, se enclausurando dentro de uma prisão e não vendo uma saída. Em segundo lugar, ele diz na sombra mortal, e existe uma percepção e um sentimento de morte. Agora imagina, aflitos, acorrentados numa prisão escura e tudo por causa de uma rebelião. Rebelaram-se contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Deus, quando estava decepcionado com alguém, ele dizia: porque você desprezou a minha palavra, eu vou retirar o reino de sua mão. O desprezo à palavra de Deus funciona como uma rebelião. É como se você dissesse a Deus: eu não preciso obedecer. Eu sei me virar sozinho. Não preciso ouvir pai, pastor ou qualquer autoridade que seja. Faço tudo do meu jeito. Mas isso traz tragédia, agonia e sofrimentos inexplicados, atormentação e aprisionamento, dores, aflições mortais. A pessoa é castigada pela ausência do socorro. A outra parte desses salmos diz assim: por isso ele sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Essa ausência do socorro faz com que tenhamos um trabalho fadigoso, pesado, sofrido. Não tem paz e nem alegria, não tem festa na vida, porque está sentado, acorrentado em um lugar escuro, sem saída, sem ter quem o ajude. Mas em contraste a essa passagem, temos o segundo Salmos de 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neste salmo diz que a palavra de Deus não te deixa tropeçar na escuridão quando obedecemos a palavra do Senhor. E obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Vou dar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que sofreram por causa da desobediência e também exemplos de quem obedece a palavra. O primeiro caso é o de Miriam, irmã de Moisés. Está em Números, capítulo 12, verso 29. Ela era a irmã mais velha de Moisés, mas foi Moisés que recebeu o chamado vocacional para libertar cativos. Deus chama ele lá em Horebe, parece em uma sarça ardente e o designa como libertador do povo de Israel. Só que Miriam começa a achar que é mais importante do que o seu irmão. A Bíblia diz que Miriam se rebelou. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. Miriam ficou leprosa, ela ignorou a autoridade pastoral de Moisés. E assim muitas pessoas o fazem, ignorando a autoridade que Deus estabeleceu. A rebelião traz enfermidades que atingem a pessoa e que muitas vezes ela não sabe de onde vem. Assim é dentro de casa ou das igrejas. E começa a achar que é mais inteligente, que é mais esperto que seu pai, sua mãe, que seu pastor, que seu líder. Saiba que Deus vai confirmar
confirmar o seu ministério através da obediência. O Senhor vai testar você no seu servir. Um outro exemplo achamos em Jezabel. Em Apocalipse capítulo 2, do 20 ao 22, está falando a respeito de uma mulher chamada Jezabel, que se diz profetiza e não é. Deus diz assim: eu dei tempo para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu, e a porei em uma cama. Vamos entender como se manifesta o espírito de Jezabel. Esse espírito tenta manipular e controlar as pessoas. O espírito de Jezabel precisa de um Acabe para que ela possa dominar e controlar. Ela apresenta uma aparente espiritualidade e assim possa governar através das suas próprias mãos, como se a liderança, aqui eu coloco todo tipo de autoridade, eles fossem uma marionete. Aqui mostra, mais uma vez, que a desobediência à palavra do Senhor se transforma em rebelião e, consequentemente, em enfermidade. Agora, vamos para os exemplos de Jesus em obediência às autoridades. Ele sabe como é ser obediente, pois ele foi obediente até a morte de cruz. Lembra ele conversando com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse assim: eu tenho o poder de te crucificar e eu tenho o poder de te libertar. E Jesus disse a ele: toda a autoridade que você tem foi dada pelo meu Pai que está no céu. Se eu pedisse ao meu Pai, ele me mandaria agora 12 legiões de anjos, mas o meu mundo não é daqui. Então Jesus se submete à autoridade de Pilatos. Um outro exemplo de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus era pequeno e se perdeu dos seus pais numa festa em Jerusalém, ele estava discutindo com os fariseus, conversando sobre as leis. E os pais dele perguntaram assim: por que você fez isso? E ele disse: estava cuidando dos negócios do meu pai. Mas mesmo assim, Jesus se sujeitou a José e Maria e também a Pôncio Pilatos. E por isso que ele foi exaltado. A palavra obediência é uma ação que traz bênçãos. Em Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Hebreus 13:17 ao 19 fala: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. A Bíblia diz que os pastores têm uma responsabilidade de velar pela vida das ovelhas que não são deles. Muitas vezes os pastores vão dizer coisas das quais você não vai gostar. Ele vai dizer para você assim: vai lá e perdoa, vai lá e conserta, ou então não siga esse caminho. Muitas vezes você está tão certo daquilo que o orgulho toma conta de você. Saiba que precisamos passar pelo crivo do Senhor. A rebelião é um processo de orgulho, é um processo em que você é destruído. E para sair desse pecado de rebelião, eu quero te convidar a pedir perdão por toda a rebeldia e voltar para debaixo da bênção do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua caminhada com o Senhor, que você possa ser mais parecido com Ele. A graça e a paz, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!